Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos os convidados. Meu nome é Antônio Sá, sou professor da FGV. Vamos seguir o protocolo inicial, dizer que as manifestações expressas por integrantes dos quadros, tanto da FGV ou por convidados que participam de eventos e transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores, né? Não necessariamente a posição da instituição FGV. Quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos em nome do FGV-SEV. FGV-SEV, que é o Centro de Excelência da Fundação Getúlio Vargas, que tem a coordenação do professor Maurício Morgado, tem um time que tornou isso aqui possível, muito bacana, o Luiz Carlos, a Patrícia, o Edson, que fez isso aqui acontecer, o evento de hoje. O FGV-SEV tem tem uma missão de exercer um papel de liderança, de ser o catalisador no processo de aprendizado para o varejo, na evolução do varejo no Brasil, com inúmeras atividades de educação, de formação, pesquisa. E esse evento aqui, especificamente, tem o apoio da MIT, que é uma empresa especializada em marcas próprias, que desenvolve para dezenas de varejistas no Brasil todo. E eu quero, então, apresentar os nossos convidados de hoje, agradecer muito a presença, é um privilégio, porque, além de excelentes profissionais, são também amigos, né, pessoas que a gente gosta de ter, de aprender com elas. Aqui com a gente a Cristine Pereira, Chief Client Officer da Canta Brasil, a Regina Alessandri, que é diretora comercial no Macro, o Alan Gate Rock, que é diretor de marcas próprias no Carrefour Brasil, e o Luiz Baruzzi, que é diretor da Rede São Paulo de supermercados. Daqui a pouquinho, cada um deles vai falar, vai se apresentar, vai falar um pouco da sua empresa. E agora a gente vai começar já, vou passar a bola para você, Cristine, falar da Canta, né? É um privilégio também nosso ter vocês com a gente, vocês são uma referência no mercado de conhecimento do consumidor, da jornada de consumo, vocês têm uma visão holística de tudo que está acontecendo aqui no mercado brasileiro. Então, enfim, não vou antecipar para ninguém, mas tem muita informação relevante que você vai passar hoje para a gente aqui, tá bom? Então, Cristine, seja super bem-vinda, já está a sua apresentação na tela, pode se apresentar, fala da Canta para a gente e vamos aos dados. Joia, obrigada, Antônio, pelo convite, tá? É um prazer estar falando aqui, dividindo com vocês, com o público da GV, essas informações que a gente tem do consumidor brasileiro, tá? A Cantar, eu sou da área de representando a área comercial e de clientes, 100% focada nos nossos clientes dos diversos setores, varejo, indústria, empresas de serviço. A Cantar, a gente é especializada em entender as pessoas sobre a ótica de como ela está com o papel de comprador, quanto ela está com o papel de consumidor. Então, a gente entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, votam e assistem, tá? Então, a gente tem toda essa visão holística do consumidor brasileiro. E para a gente começar aqui nossa conversa, né, que a gente vai detalhar sobre marca própria, é sempre interessante a gente verificar como é que está o bolso desse brasileiro, né? Então, a gente sabe que o comportamento de compra das famílias brasileiras depende do trinômio, que é inflação, renda e emprego. Tá? E a gente sabe que desde 2019 a gente já estava com o bolso das famílias brasileiras mais impactados, né? E agora acentuou-se só nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Esse gráfico aqui da esquerda, a gente sabe que as famílias brasileiras têm uma dependência muito grande da economia informal, né? Ainda tem um impacto muito grande na parte também em termos da composição da renda da parte do governo. Então, com as altas taxas de desemprego que a gente está vendo, né, que acentuou-se agora no começo do ano, a gente tem, então, efetivamente, a gente tem esse cenário do bolso mais apertado. Então, isso vai contextualizar muito quando a gente vai estar falando das escolhas que os consumidores estão fazendo. Tá? Então, quando a gente tem esse bolso mais apertado, as famílias gastando mais do que elas estão ganhando, elas estão tendo que voltar a priorizar o gasto com os básicos, que a gente fala aqui, que a gente fala de FMCG, bens de consumos não duráveis, gastos com alimentação, bebida, as despesas dentro do lar, e com essa despesa mais básica, né? Comer, beber, então ficou esse verdadeiro consumo dentro de casa.
Isso a gente vai contextualizar, por isso que algumas categorias que a gente vai estar focando no setor de alimentação, limpeza, higiene, acabam se beneficiando, né, em termos de performance superior nesse momento, então, de bolso mais apertado e de confinamento no lar. E aqui a gente gosta de contextualizar sempre esse cenário, que, na realidade, essa jornada do consumo, como é que está a jornada, independente do setor ou da economia, a gente vai ter o consumidor fazendo escolhas. Que canal eu vou comprar, ou que produto eu vou comprar. Então, sempre, antigamente, a gente tinha uma jornada muito mais simples. Ele conhecia, aí ele considerava aquela compra e depois selecionava, comprava e gerava lealdade. E hoje a gente fala, que a gente já está falando isso aqui desde 2016, a gente já tinha acompanhado essa jornada muito mais que a gente fala multicanal, multipontos de contato, essa jornada cada vez mais integrada, e o que a gente viu nesse período é que ficou ainda mais complexa a jornada, né? Que acentuou-se, que a gente vai estar falando toda a parte de e-commerce, a parte de digital, então ainda ficou, e aquela preocupação que a gente tem que ter, e todas as empresas, independente do setor, com o consumidor final. Porque nesse momento ele quer ser bem atendido, e aí ele sai de aqui um exemplo só, ele pode ver um post no Instagram, aí ele pesquisa um produto ou um canal onde vai comprar, aí ele tem a dinâmica dele é muito mais interativa, o ecossistema todo de compra ficou muito mais complexo. E no final, que a gente tem que se preocupar muito quando a gente fala a propósito de marca do nosso negócio, e a transparência, gerar essa confiança, esse engajamento, cada vez fica mais importante, porque no final da jornada ele dá o depoimento, né? E a gente sabe que aí ele sai, compartilha mesmo, ou essa marca, ou esse produto, ou essa experiência que eu tive, ele compartilha. Por isso que fica super desafiante a gente dar essa experiência para esse consumidor. E aqui, desse primeiro bloco, só para contextualizar, toda vez que o bolso está mais apertado, as pessoas já falam, cresceu marca de baixo preço. E aqui a gente faz um exercício que a gente acompanha os patamares de preço. Logicamente, a gente sabe que, indexando aqui, que a gente fez o exercício, tá? Para todas as categorias, mais de 100 categorias de produto que a gente acompanha no nosso painel de consumidores da divisão Worldpay. Então, a gente tem aqui, indexou as marcas que são de baixo preço, que a gente chama aqui o segmento econômico, que é o índice de preço na categoria abaixo de 80, tem a parte que a gente chama de mainstream, preços intermediários, que variam entre 80 e 120, e premium, que é acima de 120. E tem aqui que a gente contextualizou para trazer também a marca própria, porque sempre vem nesse momento e vê como é que está, e aqui é variação em unidades, as marcas que mais se distribuíram ao longo do tempo. A gente vê o crescimento, efetivamente, a longo prazo, na média, se destaca mesmo como as marcas desse segmento, né, de econômico, né, para ele rentabilizar, que a gente já viu que o cenário é de bolsa apertada há muito tempo das famílias brasileiras, mas a gente tem de tudo, que a gente vê o índice marca própria crescendo também, marcas premium, mas o que é mais interessante, que isso aqui também é uma média geral, dependendo da categoria, da região, ou do segmento específico, a gente tem marcas crescendo duplo dígito, bem diferente, dependendo da região, tá? E aqui o que é interessante, que a gente já fez esse exercício no primeiro trimestre agora de 2020, comparado com o primeiro trimestre de 2019, o crescimento das marcas por tiers de preço. E a gente verifica que todos crescem. Mas o que mais contribui nesse período é exatamente o segmento intermediário. Que aí fica muito claro essa análise que ele está fazendo cada vez maior de custo-benefício. Porque ele está tendo que fazer escolhas, ele já está confinado, está dentro do lar. E aí, depois a gente vai estar conversando aqui dos outros slides, mas aqui ele já está tendo que se permitir, em um determinado momento, uma marca um pouquinho mais premium, dependendo da categoria, tá? Então, aqui você vai vendo, dependendo se for uma coisa mais básica, ele vai para um tier de preço mais básico, mas tem aqui a relação que cresce todos. Então, não dá para a gente trabalhar aqui com a média. A gente tem que trabalhar mesmo com cada particularidade, tá bom? Então, esse aqui é meu primeiro bloco.
Muito bem, daqui a pouco a Cris volta com a gente aí com mais informações, né, Cris? Bacana. O próximo É, bloco, então, estou ansioso para ver. Bom, você comentou aqui com a gente da alta taxa de desemprego, do quanto que as famílias estão endividadas, né, gastando mais do que têm de renda e que elas estão migrando para gastar mais com o básico. Então, tem uma oportunidade incrível para marcas próprias, né? Eu vou agora, a gente vai cada uma. Nossos outros três convidados vão se apresentar. Eu vou começar já com uma pergunta para cada um deles. E aí, por favor, fique à vontade para se apresentar, para falar um pouco da empresa. Vou começar aqui com a Regina. Regina, super bem-vinda. E falar que o Macro tem uma história longa aí de marcas próprias, né? Dificilmente a gente encontra alguém que não conhece a marca Aro, por exemplo. É muito reconhecida de fato. E agora a empresa está muito focada nas operações em São Paulo, né? Que é uma novidade. Eu gostaria de ouvir a sua expectativa dentro desse cenário, né? Muito do que a Cris falou aí, da força que vocês já têm e diante dessa nova fase do Macro. Conta para a gente, hein? Bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né? Recebi um convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é muito bacana a gente poder estar participando e estar compartilhando esse tipo de trabalho, né? Bom, eu estou no Macro. Macro é uma empresa de 48 anos, ela se estabeleceu no Brasil em 1972, né? E desde aquele início, 9 anos após a primeira inauguração da primeira loja, que foi da Vila Maria, a gente já começou a desenvolver marca própria. E a primeira marca que a gente teve, a marca mais importante, é a Aro, sim. Naquela época, para a gente contextualizar, a gente era só um atacado. Então, o Aro era muito, mas muito focado no consumidor profissional, que a gente chama o transformador. Então, a gente vendia para muito restaurante, hotéis, né? E também para pequenos revendedores. Com o passar do tempo, nesses 40 anos, a gente desenvolveu outras coisas, outras marcas, e a gente foi vendo a necessidade do cliente, né? Se a gente fizer um paralelo agora com o que a Cristine falou, é muito importante ver que o consumidor precisa também, busca às vezes, produtos mais econômicos. Então, junto com isso, a gente tem, eu vou mostrar para vocês, quero compartilhar aqui, as marcas que a gente tem. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho só para compartilhar. Vamos ver. Acho que todos estão enxergando aí, né? Então, as marcas que a gente começou com o Aro, né? Que é a marca para o nosso, que foi concebida para o nosso consumidor profissional. Hoje a gente já adapta isso, hoje a gente já tem Aro também para o consumidor final, tá? E ele está bem dentro daquela linha do mainstream, né? Que a própria Cristine nos mostrou. A gente desenvolveu a marca Baldarate porque a gente sentiu uma necessidade muito grande de falar com o consumidor, principalmente na parte de produtos de bomboniere. Então, ela é uma marca que a gente usa sazonal, mas também desenvolve a parte de bomboniere nela, né? A gente, com o passar do tempo, a gente foi vendo que que hoje tem uma oportunidade imensa dentro do pet, né? E que a gente poderia fazer um desenvolvimento, sim, da marca High Pet, que são os produtos para você cuidar do seu melhor amigo, para você ter produtos, tanto seja para revenda quanto para uso. Então, hoje a gente tem uma marca High Pet, que ela é endereçada todas também dentro desse mainstream. A gente desenvolveu a linha Ternês, né? A linha Ternês é uma linha com uma solução para o churrasco, né? Hoje a gente olha tanto para consumidor final, quanto também para a gente olhar esse lado. A gente tem produtos não só de perecíveis, mas a gente tem produtos de não alimentar, uma solução completa para o seu churrasco. A gente tem desde cortes especiais, a espetinhos, pão de alho e toda essa parte. E quando a gente fala da linha econômica, né, que a gente pensa numa linha que a gente pode ter um contato maior com o consumidor, a gente tem os produtos MK. Se a gente olhar aqui o MK, o Ternês, o High Pet e o Baldarate, eles são marcas também muito importantes para nós, que como atacado a gente também pode utilizar para um revenda. Né? A marca Aro, claro que não, ela é mais para uso, né? A gente utiliza mais no profissional, mais para o próprio consumidor.
Isso tudo, gente, vou tirar aqui a tela e voltar aqui com vocês. Essas marcas todas compõem toda uma solução que a gente vem criando para o cliente, né? A gente não pode esquecer que a gente é atacadista, né? A gente vende bastante para revenda, comércio de pequenos revendedores, comércio de alimentos, a gente atende o consumidor Horeca também, que é os hotéis, restaurantes, e a gente atende agora o consumidor final. Então, nos últimos 3 anos, a gente vem fazendo um trabalho muito grande de atendimento ao consumidor e a gente ajustou o nosso sortimento para isso, né? Quando você fala que a gente está agora com uma operação centralizada dentro de São Paulo, né? O que a gente espera com tudo isso, né? Eu acho que a nossa operação ficou mais simples. A gente tinha uma operação no Brasil inteiro e a complexidade de lançar produtos, abastecimento, era mais difícil para nós. Hoje, o que a gente espera? Ter uma operação enxuta de 24 lojas, mas não perder o potencial que a gente sabe que a gente tem e que a gente teve com 68 lojas. Então, a gente tem um plano ousado, né? A companhia tem um plano ousado e uma tarefa da gente voltar aos patamares que a gente tinha de faturamento, né, com marcas próprias, nos próximos, ao longo dos 2 anos aí seguintes. Então, a gente espera bastante isso, a gente sabe que dá para fazer, lançar bastante produtos, né, a gente lança algo em torno de 200 produtos por ano, então uma linha bem desenvolvida e a gente quer atingir a todos os consumidores. Acho que era isso, né, que eu queria fazer nesse início, e mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigado a você, Regina. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Alan. Seja bem-vindo, Alan. E dizer que o mercado já está reconhecendo o Carrefour como um player que está avançando a passos largos, né, Alan? Em marcas próprias. Parabéns, que está sob a tua liderança aí. Com o lançamento de centenas de produtos por ano também e com um trabalho muito consistente, que é o mais importante, no quesito qualidade, na presença das lojas. E aí eu quero que você me conte para a gente aí, o que você está construindo aí com o seu time em marcas próprias. Bem-vindo. Valeu, Sá. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Prazer estar com a Cris aqui, a Regina e o Maruzzi. Maruzzi que eu já conheço já de tempos. De fato, a gente vem fazendo muita coisa nessa. Assim, se eu for colocar tudo que a gente vem fazendo agora, os 5 minutos que você me deu para falar nessa abertura, não vai dar tempo, né? Mas é importante, primeiro, entender o que é o Carrefour nesse contexto de marca própria, né? A marca própria já existe no Carrefour há mais de 20 anos. Ela já teve uma participação muito grande há 15 anos atrás, e eu tive a oportunidade de estar no Carrefour entre 15 e 20 anos atrás, e, infelizmente, por falta de informação do que realmente a marca própria pode agregar ao negócio, eu acho que ela se perdeu ao longo do tempo, não só no Carrefour, como em algumas outras redes também, né? Ela veio se perdendo ao longo do tempo, e aí eu diria que nos últimos 3, 4 anos, algumas redes já começaram a trabalhar forte, né? Algumas redes que chegaram no Brasil com o propósito de vender marca própria também. Enfim, e aí eu te diria de 3 anos para cá, sendo mais preciso, de 2 anos para cá, o que mudou muito no Carrefour, e aí vislumbrando do que era isso há 15, 20 anos atrás, eu entendo que existe um movimento muito grande dentro da companhia agora, né? A gente está falando desde o presidente ao chão de loja, então o presidente, a cada 10 palavras, 5 delas são marca própria. Isso já é uma mudança muito grande. Já tive a oportunidade de trabalhar em outras redes, né? Sempre a marca própria era visto nós e eles, né? O time de marca própria e o time nacional. Esse era um contexto de um conflito que não agregava nada para ninguém, tão pouco para a companhia. E eu vejo uma mudança muito grande no Carrefour, né? Como eu falei, desde o presidente do varejo, que é fã de marcas próprias, o diretor responsável por toda a parte alimentar, ele dá a carta branca para se desenvolver marca própria. Então, para ser sucinto, eu diria que nos últimos 2 anos, e aí é número, é fato, né? A marca própria, quando a gente fala PGC e a questão do perecíveis, então o alimentar como um todo, a gente simplesmente dobrou de tamanho, né? E quando fala numa companhia que vende bilhões, né? A gente está falando aí em cifras acima de 1 bilhão de venda de marca própria. Então, não é dobrar o nada, né? É dobrar algo que já tinha sido construído ao longo do tempo. Enfim, em relação a algumas ações que foram adotadas. Então, como eu falei, a carta branca foi dada, foi construído um time de marca própria, então existe um time comercial de marca própria dedicado, olhando só a marca própria. E aí, quando se fala em atuação comercial, não é atuação mais de pedir só custo para o fornecedor, né?
é como consegue reduzir o custo do fornecedor na cadeia, né? Uma implementação de pedidos mínimos, olhar a indústria junto do varejo como uma coisa só, ou seja, um PNL único, e aí trazer isso tudo para o custo, né? Então, olhando o fornecedor, escutando o fornecedor, vamos desonerar o contrato, né? Quando a gente fala no varejo, os contratos são homéricos. Para que um contrato com marca própria, né? Então, vamos zerar os contratos, vamos jogar isso para o custo. Então, foi sendo feito um trabalho com esse time dedicado comercial para realmente diminuir os custos dos fornecedores e colocar onde é o mais importante, no custo, né? Para que a gente possa oferecer para o cliente um preço menor, mas aí é como consequência, né? Não é uma forçação de barra. Como o custo melhorou, a qualidade a gente nem se fala, porque a qualidade é intrínseca, né? Não dá para discutir mais qualidade com marca própria. Tem que ter, ponto final. Não dá para ter um produto sim ou um produto não, né? Então, enfim, falando em qualidade, se refez todos os processos de qualidade na companhia. Então, hoje a gente consegue efetivamente lançar um produto em 5, 6 meses. Temos um time dedicado de desenvolvimento de produto, então temos a MIT que vem nos ajudando muito esses últimos 2 anos. A parte de desenvolvimento praticamente todo na mão da MIT. Então, é um time dedicado de desenvolvimento de produto. Temos um time dedicado de desenvolvimento de vendas que fica pensando toda hora como fazer vender mais marca própria, né? Olhar o planograma, enfim, olhar o CRM, olhar o cliente que não consumia marca própria, passa a consumir. Então, acho que a grande mudança, a revolução, que eu diria, de anos anteriores, de quem cuidava de marca própria, para agora, é analisar a informação. Hoje temos muita informação, né? Vou falar um pouquinho mais adiante, mas um dos motivos da marca própria crescer e depois cair, crescer, enfim, algumas redes pararem de vender marca própria, era a questão da falta de informação, né? Se falava que marca própria fidelizava, mas não tinha informação realmente concreta para mostrar isso para a companhia. Como existe essa informação hoje, então, resumindo basicamente as ações implementadas, eu diria que o que trouxe esse boost na nossa venda, basicamente, é olhar a marca própria como espinha dorsal da companhia, né? Então, todas as áreas estão imbuídas em vender mais marca própria, seja operações, seja o marketing, seja o comercial de marcas nacionais, né? Pensando isso lá atrás, era dúbio, né? De novo, eram 2 áreas meio que em conflito. Hoje não, são áreas que estão em conjunto aí para o mesmo fim, que é vender mais marca própria. E a marca própria só existe porque ela fideliza o cliente, né? Então, não é... o nosso KPI principal não é lançar produto. É óbvio que lançar produto é intrínseco, né? A gente quer o produto mais visível na hora de venda, a gente quer que o cliente consiga comprar todos os produtos no sortimento, ou seja, se tem um refrigerante que tenha marca própria, se tem uma fralda que tenha marca própria, enfim, para dar esse custo-benefício para ele. Mas o motivo pelo qual a marca própria existe é fidelizar, fazer com que o cliente compre mais na sua loja, né? Que gaste mais na sua loja, que volte mais na sua loja, né? Enfim, para dar um overview aí inicial, eu diria que esse é um dos motivos aí que a gente vem tendo um resultado muito bom nesses últimos 2 anos. Legal, obrigado, Alan. Foi bom ouvir que, ou seja, a qualidade não está mais em discussão, né? Isso é ponto passivo, e essa fidelização que você está falando, a Cris vai trazer daqui a pouco uma informação bem interessante para a gente. Quero corrigir, porque eu tenho 2 agradecimentos. Primeiro, Alan, você está aqui de férias, obrigado que você veio aqui com a gente aí, está viajando aí mesmo junto com a gente. E a Regina, que é aniversariante hoje. Parabéns, Regina, obrigado também no seu aniversário dividir as informações com a gente. Muito bem, agora eu vou passar a bola para o Baruzzi, e aí eu acho que vai ser uma surpresa para muita gente, porque o Baruzzi está à frente de uma rede, que é a Rede São Paulo, né, sob a liderança do Laerte, lá como presidente da associação, e são 6 importantes redes de supermercados que fazem parte. Eu quero que você conte um pouco isso para a gente, ou seja, não é uma rede de supermercado fazendo, são 6 que se uniram numa rede e que também nos últimos 2 anos avançaram bastante, né, Baruzzi? E aí eu quero que você conte para a gente um pouco do que é essa construção, e já vou emendar uma segunda pergunta para você, tá? E se você recomenda para outras redes, né? Porque podem ter outras redes aí de farmácias, de supermercados, é uma experiência diferente, né? Unir. Conta primeiro como foi essa construção e depois como é que essa experiência e que outras redes podem olhar para o que a Rede São Paulo está fazendo hoje. Bem-vindo, Baruzzi.
Obrigado, Antônio. Boa noite a todos aí. Prazer rever os colegas também. Eu estava lembrando hoje, Antônio, a primeira vez que a gente se encontrou foi na GV, né? Não sei se você lembra disso, mas faz 20 anos. A gente estudava aí no SEAG, né? E eu lembro, eu estava no Pão de Açúcar e você estava fazendo um processo de seleção para o Pão de Açúcar. Aí você veio me perguntar, a gente conversou, foi quando a gente se conheceu. E depois desses anos todos junto, trabalhando aí, se encontrando pelo meio profissional e agora trabalhando junto também. A diferença é que você virou professor, eu ainda estou aqui. Acho que eu perdi o áudio. Vocês perderam também? Perdemos o áudio. Perdemos o áudio, Baruzzi. Vamos ver se volta. Não, não voltou. Já já o Baruzzi volta aí, vamos ver. Não, ainda não. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Enquanto você dá uma testada aí, Baruzzi, se me permitir, vamos entrar então com a nova... Cris, agora sim, aquelas informações que eu tanto estava esperando. De marca própria, detalhada. Vamos lá. Ansiosa, hein, Cris? E, Baruzzi, quando você estiver pronto, você avisa a gente, tá bom? Vamos lá. Espera aí. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Ao vivo é assim mesmo. Por sinal, deixa eu aproveitar para quem tiver perguntas, a gente vai tentar, na medida do possível, responder, tá bom? Então, fique à vontade de mandar perguntas aqui, vamos tentar. E dizer que a gravação desse vídeo vai estar depois no YouTube, a gente vai disponibilizar o link para vocês. Agora sim, Cris, fica à vontade. Tá aqui? Não, então eu já vou até colocar o óculos para falar que esses aqui são os principais, tá? Aqui vamos focar, então, como é que está a performance de marcas próprias. Eu trouxe aqui até a realidade que está mais próxima da gente, dos países da América Latina, tá? Então, a gente fez um comparativo aqui de março agora, de 2020 com de 2019, pela essa performance. A gente já esperava uma performance superior, no momento sempre de bolso mais apertado, a gente já tende a esperar uma performance melhor de marcas próprias, né? Só que ainda surpreendeu de crescer mais ainda. Cresceu na América Latina, que total, o mercado cresce, logicamente, para essas cesta de bens de consumos não duráveis, né? Cresceu 16% total na América Latina, quando a gente vê performance de marcas próprias crescendo 37%. Então, cresce bem acima, que são todos os países, destaque aqui foi para Peru, Colômbia, que tiveram a melhor performance, mas o Brasil também cresce a duplo dígito. No Brasil, os destaques foram ranqueados, primeiro para a cesta de cuidado pessoal, depois para cuidado do lar e terceiro, alimentos. Tá? E é interessante, nesse gráfico aqui, que a gente também já tira aquela preocupação que, logicamente, nesse momento de custo-benefício, marca própria vem atender como um segmento de preço acessível, né? Que isso é positivo nesse momento de bolso mais apertado. Mas o que é interessante é que, dependendo da categoria, eu tenho alguns exemplos aqui, que não é marca própria, por exemplo, é alimento em biscoito, que quem mais cresce aqui, o segmento que biscoito crescendo consideravelmente aqui no Brasil, e quando a gente vê marca própria que se destaca, tem um segmento de preço mainstream, muito parecido, né? O índice ali com o segmento como um todo. Então, aqui também a gente tem vários exemplos para contextualizar que não significa só crescimento de marca própria com marca de baixo preço. Tá? Então, esse é o primeiro, que é interessante de trabalhar com alguns fatos que a gente, né, coloca na realidade o que acontece. E aqui, como a gente verificou, que até o Alan comentou, ainda das quantidades de oportunidades que a gente tem quando a gente fala de marca própria aqui no Brasil, a gente que vem acompanhando, vem crescendo, mas ainda tem muita oportunidade. Tá? 47% dos gastos com marca própria acontecem em 5 principais categorias. 64% compram marca própria de 1 a 3 vezes por ano.
11% compram pelo menos uma vez por mês. Mas o que a gente tem positivo? 66% que compram marca própria, depois recompram, que eu vou estar falando. E o nível de lealdade, que o Alan reforçou bastante, que o Antônio comentou, e que eu vou mostrar aqui, que é uma análise muito legal, quando a gente fala de fidelização do consumidor, naquela jornada que a gente viu que está muito mais complexa, marca própria entrega aqui nível de lealdade muito grande, né? E aqui ainda tem também, em termos de oportunidade, o perfil ainda está muito concentrado em áreas menores, nível socioeconômico mais alto, que conhecem, que são educados para marca própria, e shoppers mais maduros, tá? E esse aqui, que é o slide que eu acho que a gente contextualiza muito bem, tá? É que a gente vê o seguinte, o carrinho com marca própria, são 3 aqui informações que a gente certifica a importância que tem marca própria para os varejistas, né, para os players, para dizer como é que exercício a gente fez aqui. A gente comparou, a gente pegou uma média aqui das 5 principais cadeias do Brasil e pegou o seguinte, o consumidor de marca própria, os lares que compram marca própria, que está destacado em amarelo, e tem os lares que não compram marca própria. Tá? E a gente verificou qual é o ticket médio, quer dizer, o gasto médio cada vez que ele compra, de quem compra marca própria. O ticket médio aqui é R$ 45. Qual é o ticket médio de quem não compra? Cerca de R$ 38. Então, o ticket médio para quem compra marca própria é cerca de 20% superior de quem não compra. Então, ticket médio superior. Unidades por viagem, de com quem compra, em média 11 unidades versus 9. Também em torno de 20% superior. Mas o quadro que é mais interessante é esse, lares que compram marca própria, qual é o gasto delas, né, naquele canal? Tá? Aí aqui é 13 versus aqui que está apagadinho, meu número que não dá para ver, que é 4, né? Então é cerca de 4 vezes mais essa informação, então é superior o ticket médio, unidades por viagem, mas principalmente os compradores de marca própria dedicam maior parcela dos seus gastos, em média, que a gente viu aqui, 4 vezes mais do que os que não compram. Então, efetivamente, são mais leais, é uma estratégia, quando você trabalha, como o Alan já falou e a Regina estava falando aqui, o trabalho focado com marca própria, dá esse foco, tendo um propósito muito claro, investindo nisso, fica um diferencial para atender essa necessidade de gerar esse tipo de lealdade, vai ficar claro na cabeça do consumidor que vai, né, quando pensa em comprar com esse engajamento determinado produto, eu vou ter aquela opção nessa loja do varejista que está trabalhando bem com essa marca própria. Tá ok? Então, aqui, e tem mais aqui 2, então é interessante, nesse capítulo, eu chamar a atenção, antes de ir para outros, que para atender, que a gente já viu performance super bem, mas cada vez que a gente viu nessa jornada, a gente tem que colocar, e aqui nessa ideia, o shopper no centro, né? Quem vai comprar efetivamente a marca própria. E aí, o que a gente vai ter que fazer para engajar, conhecer, que a gente viu, a marca própria está muito concentrada ainda em algumas categorias. Como é que está isso? Quais são aquelas necessidades? Quem é aquele comprador? Que produtos ele busca? O que ele compra? Essa marca própria faz parte em que missão dele? Que a gente vê uma missão de abastecimento, quando ele vai fazer grandes compras do lar, quando ele quer uma necessidade específica, ele está comprando para quem é que vai ser o usuário. Então, cada vez entender toda a importância que vai ter para o shopper, aquela marca, para poder atender da melhor maneira possível, para poder priorizar. Que a gente já viu, precisa ter aquele foco muito grande, porque cada vez mais, eu fecho aqui com esse slide nesse bloco, quando a gente fala de marca própria, porque um dos desafios que a gente tem é no sortimento. Quando a gente fala de marca, no sortimento adequado, que a gente fala mesmo nos diversos Brasis, né? Porque a gente tem que estar, a gente está falando daquele shopper, cada vez mais é completamente diferente, até os canais que tem disponíveis, né, por região, o tipo de missão que ele faz, como é que ele compra, se ele vai a pé, se ele vai de carro,
Quer dizer, tem que caber na mão, que a gente falar, e principalmente também caber no bolso. A gente vai ter que entender quanto é que aquilo vai ter disponível quando a gente faz. A gente tem que ter esse overview. Como é que é, qual é aquele bolso? Quem é aquele comprador da minha loja e da marca própria da minha loja? Para a gente poder desenhar, e aqui a gente aqui teria uma conversa enorme, eu falei para o Antônio, mas a gente tem tempo resumido, mas aqui tem também até a gente ter esse sortimento adequado. Eu falo muito que a gente está vivendo agora, e nesse momento que a gente cada vez mais, quando a gente fala de complexidade, dessa multicanalidade, a gente fala também de complexidade, da quantidade que a gente sabe. A gente tem um desafio de indústria, varejo, está sempre lançando produto. Marca própria, vocês já falaram, tem que inovar, porque o consumidor quer também, que atenda às necessidades de diferenciação, tem. Mas e aí, como é que a gente vai lidar com todo esse sortimento? Né? E agora com o desafio do sortimento, tanto no ambiente online como offline, né? Porque tudo também, hoje em dia, né, convive. Então, qual é aquele sortimento? Que fica aquela ideia, quando fala em consumidor, do paradoxo das escolhas. Que, às vezes, tem tanta coisa para ele escolher que ele se perde. E isso a gente é comprovado de um dos estudos que a gente tem, que acaba, ele fica com ansiedade, ele fica perdido. Fica, o que eu vou fazer? Né? Então, ajudar o consumidor, o nosso shopper, né, com sortimento adequado, para facilitar. Aí tem muita parte aqui que está correlacionado, linkar com o lançamento, logicamente, preço e promoção que tem a ver, porque aí vai conectar. Qual faz o sentido? Que patamar de preço eu vou ter? Essa categoria tem uma sensibilidade maior a preço, então eu tenho que me posicionar assim. Essa já é para atender um outro público, um outro momento, aquele momento especial. E até que a Regina comentou, aquela solução que a gente está dando para o shopping. De repente, aquela marca própria que faz parte de uma solução que é especial, aí pode ter um desembolso diferente se o desembolso vai ser na solução como um todo. Ele não vai ficar comparando o preço unitário. Então, toda essa ideia aqui mais holística de entendimento do shopper é super importante, para, né, engajar esse consumidor, que na realidade é que todo mundo está querendo encantar. Ok? Então, passo agora, né, para vocês darem continuidade. Legal, Cris. Obrigado. Só lembrar o seguinte, a Cris da Canta, ou seja, a Canta que conhece tudo de consumidor, 3 informações super importantes. Primeiro, o consumidor, quando vai no supermercado e compra marcas próprias com frequência, ele gasta 20% a mais, ele leva no cesto dele. Quando ele vai em unidades por viagem, é mais ou menos 20% também. E o nível de lealdade, ou seja, ir sempre naquela loja e não no concorrente, é 4 vezes maior do que o concorrente que não compra. Olha, basta essas informações para a gente entender o nível de importância que esse negócio tem, o nível estratégico para o nosso negócio. Agora sim, Barroso, volto para você aí com o microfone funcionando, é isso? Está funcionando? Super. Opa, a gente testa tudo, mas Lady Murphy é assim. Escuta, então, esse slide que a Cris apresentou, não tem como estar fora desse negócio, né? A discussão de marca própria tem que estar na pauta. Tá. Ô, Barroso, eu acho que, de novo, o teu microfone te deixou na mão. A gente testou um monte antes, viu? Você quer tentar trocar para um outro celular? Aqui está todo mundo sabendo que ao vivo é normal isso acontecer, viu? Não está funcionando. Talvez você quiser trocar para outro aparelho, aí você fica à vontade, tá bom? Você vai ter todo o seu tempo disponível para você. A gente não vai pular o seu tempo, não. Então, vamos lá. Então, vou passar para uma nova pergunta enquanto a gente vê isso aí, Baruza, que é o seguinte. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito especial, e aí não só essa questão da pandemia, né, mas de mudança mesmo. A gente viu os dados de consumidor que a Cris trouxe para a gente, onde novas pessoas estão experimentando esses produtos, né? Então, quando o Alan fala que dobrou a quantidade de vendas, tem mais gente comprando, com certeza, né? A gente está vendo em todas as redes, acho que estou vendo a Regina acenar também, ou seja, o consumidor está comprando mais. Existem desafios naturais para marcas próprias, vocês já contaram um pouco. Eu quero ouvir de vocês o que vocês têm feito para superar, né? A gente já ouviu alguma coisa, mas eu vou deixar aberta essa pergunta para
a Regina ou para o Alan começarem. O que vocês têm feito para superar aqueles desafios naturais e alguns desses desafios que sejam muito brasileiros, né? A gente sabe que o Brasil é diferente de uma realidade europeia. Vamos ouvir vocês aí. Vamos lá, Regina, quer falar? Pode ir, você já começou, eu vou atrás. Então, vamos lá, então. Eu acho que só para reforçar, eu sei que o Antônio já reforçou o que a Cris falou, mas é muito importante a questão do consumidor deixar 4 vezes mais o dinheiro dele na loja, né? Essa, eu diria que é a informação mais importante do que provavelmente a gente vai ter na webinar, onde mostra que o consumidor fideliza com a marca própria. E deixar 4 vezes mais dinheiro é muita coisa, né? O share of wallet dele aumenta exponencialmente o gasto dele na nossa loja. Olhando a pandemia, que tanto se fala do one-stop shop, né? Quanto mais a gente fidelizar esse cara e esse one-stop shop dele é só na nossa loja, né? A venda um potencial enorme, né, de se ter a marca própria na loja, né? E aí, só para colaborar com mais uma informação, aí uma informação do Carrefour, que a gente analisa, 1 a cada 5 clientes levava a marca própria que entravam na loja, né? Agora, após pandemia, é 1 a cada 3. Então, se a gente imaginar isso num passado recente, a gente não poderia imaginar isso, né? Isso, obviamente, vem não só com o que o Carrefour vem fazendo, o que o Macro vem fazendo já ao longo do tempo, o próprio GPA, o Dia. Quanto mais trabalhar a marca própria, mais se desmistifica essa questão de que marca própria ainda é uma mística, né? Será que funciona? Será que não no Brasil? A Europa é mais evoluído. Eu também acho que essa informação, aí, na minha modesta opinião, isso também já se deixou para trás. Não dá para comparar o Brasil com a Europa, né? O Brasil é um país continental. Então, vamos pegar a Espanha, por exemplo. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. A Espanha, 50% de todo o varejo, a venda de todo o varejo está concentrada em 3 redes. Enquanto no Brasil, as 3 maiores redes é 17% do mercado. Enquanto na Espanha, esses 3 que concentram 50% de toda a venda do varejo, eles têm a marca própria como o core deles, né? Então, você pega um Mercadona, onde 80% da venda é marca própria. E se você pegar os 3 é core. Então, é fácil dizer que a Espanha, de tudo que vende lá, fácil, né? Já foi construído, que tudo que vende na Espanha, 40% é marca própria. No Brasil, os 3 grandes, que são o Big, o GPA e o próprio Carrefour, que fazem 17% da venda, ou seja, o mercado aqui não é concentrado como é na Espanha, e nenhum dos 3 players que a gente falou agora, que eu falei agora, tem a marca própria ainda como core. Então, imaginar, de novo, isso são falados em palestras, né? A marca própria no Brasil é 6, 7% de todas as vendas. Se a gente analisa por aí, é por isso que a marca própria, hora cresce, hora ela some, porque analisar a informação dessa forma não é correto, né? Vou dar um exemplo do Carrefour, por exemplo. Se a gente pegar o alimentar do Carrefour e expurgar as categorias que a marca própria não está presente, tipo uma cerveja mainstream, um cigarro, um refrigerante que a gente não está dentro ainda, 20% das vendas hoje do Carrefour são marca própria. Ou seja, é uma realidade, é 20%, não são 5 ou 6%. É uma grande realidade. E achar que o Brasil vai chegar aos 40%, que acontece na Espanha, é irreal. O mercado aqui é muito pulverizado, né? Então, hoje, se tem informação que a gente consegue tratar ela de uma forma melhor e entender. Por isso que a Cris falou, de 4 vezes mais o cliente consumir, quando ele não consumir a marca própria, ele passa a consumir, só deixa mais claro que a fidelização já existe, né? Esse ponto de interrogação, será que não, será que sim? Isso é desmistificado. Então, essa seria a primeira coisa, já respondendo a sua pergunta, Antônio. Eu diria que esse era um problema que a gente enfrentava, né? A falta de informação. Se falava muito no aéreo que fidelizava. Hoje você chega numa reunião no Carrefour para operações e fala, ó, tá vendo aquele cliente ali? Ele deixava aqui R$100. Agora ele deixa 400 consumir marca própria. Né? Isso é música para o ouvido de operações. Mas ele não conseguia ver isso no chão de loja. Né? Então, o CRM atuante, hoje, deixa claro que isso acontece, uma Kantar, uma Nielsen, que passa essas informações para a gente, deixa claro e desmistifica por completo que a marca própria não evoluiu 5%, 6%, 7%. De novo, não pode comparar maçã com banana, né? A gente tem que comparar maçã com maçã. Então, uma outra coisa que eu entendo que também precisa melhorar na marca própria, então, a segunda coisa, respondendo a sua pergunta,
é essa relação entre o varejo e a indústria, né? O varejo foi muito concebido com a indústria entregando um produto básico, né? Arroz, feijão, farinha. E a marca própria, aí sim, a gente tem que olhar a Europa para, aí sim, passar a marca própria no Brasil para outro patamar, né? O que a gente consegue fazer de diferente, né? Produtos que a indústria hoje não tem, né? Eu já fui da indústria também. A indústria lança 10 produtos no ano, 20 produtos, né? Marca própria do Carrefour, ano passado, lançou 550. Não tem indústria que lance tamanha quantidade, né? E a questão não é só quantitativo, tem que ser qualitativo também. O que a gente pode lançar que a indústria não lança, né? O que não tem. E aí, essa relação do varejo à indústria tem que mudar. O varejo, por sua vez, não pode ser tão predatório com a indústria, né? Tem que ser uma relação realmente de parceria, de sociedade, de construção, onde não se ganha no curto prazo, né? Com cupom, com verbas, é uma construção a longo prazo. E quando se fala, por exemplo, em o consumidor consumir 4 vezes mais quando ele consome marca própria, põe por terra também uma margem X do produto, uma margem acima da marca líder, ou bem acima, 20 pontos, como se falava antigamente, né? Hoje é o cash margin. Se o cara deixa 4 vezes mais dentro de casa, é o cash margin que a gente tem que olhar. E essa é uma mudança que o varejo já faz, né? Eu diria que a maioria dos varejistas já vê isso de forma diferente, mas a indústria também tem que ver. O dono da indústria tem que pensar no dinheiro no bolso dele, né? Se o varejo com o tamanho dele pode aumentar a compra dele, isso tem que retroalimentar em custo, tem que retroalimentar em P&D, em produtos com qualidade diferenciada, produtos que não encontram na concorrência, né? Isso sim, a Europa está muito na nossa frente, né? Tem muita indústria que vende só para um varejista. Por quê? Ele tem 100% da venda, então ele consegue concentrar a venda dele num varejista só. Então, eu diria que aqui a gente vem andando a passos não tão largos, mas o Carrefour, por exemplo, esse ano vem com um monte de lançamentos que não existe na concorrência. É inovação? Não, porque nada se inova, né? Tudo se copia, tem em algum lugar em outro país, enfim. E a gente não tem nem a pretensão também de criar um produto que não existe no mundo inteiro, mas o fato é, a discussão aqui está de que o varejo e a indústria têm que se unir para desenvolver produtos melhores, produtos diferenciados, enfim. Resumindo, é isso aí, Antônio. Obrigado, Alan. Vamos para a Regina, o Baruza que está testando lá. Vai dar certo agora, hein? Enquanto isso... Já testou, Baruzzi? Dá para entrar? A gente não está vendo você aí, está te ouvindo agora inverteu. Está me ouvindo? Está bem? Acho que você está bem, com os microfones abertos agora, do celular e do computador. Regina, você quer tocar aí? Então vamos aí. Enquanto isso, enquanto o Baruzzi acha aí o áudio dele, eu vou tocando. Eu acho que o Alan falou uns pontos super importantes, que eu acho que essa relação indústria, né, varejo tem que melhorar e é uma luta diária, eu diria, né, que a gente tem que sempre ter isso. Mas eu agregaria também alguns pontos muito importantes, né? Eu acho que a Cristine falou, por exemplo, de sortimento, né? Um grande desafio que a gente tem qual é o sortimento adequado, como definir bem o sortimento, né? E nós, dentro do Macro, temos feito, além das reuniões que a gente faz de início do ano, onde a gente estabelece quais são as categorias prioritárias, o que a gente quer desenvolver, com quem a gente quer desenvolver, quais são os produtos, a gente ainda também faz um trabalho todo de acompanhamento disso, porque não é só lançar produto, a gente lança muitos produtos, né? Na marca própria, a gente lança, o Carrefour lançou 550, a gente vai lançar 240, mas a gente tem que cuidar dos produtos, porque também não é só lançar. Acho que a Cristine tocou num ponto muito importante, que você lança e tem produtos, você tem que acompanhar o ciclo de vida do produto. Tem produto que vai ficar durante muito tempo, tem produtos que você vai tirar e vai ter que fazer a renovação normalmente dele, né? Acompanhar o ciclo de vida. Isso eu acho que é super importante e é uma tarefa de todos nós, né? Não é só do Macro, é do Carrefour, é de todas as redes, é também do Baruzzi, tenho certeza, tanto o Alan quanto o Baruzzi tem esse desafio, né?
Pensa muito, eu elenquei em 4 pontos muito grandes, né? Então, eu falei de sortimento. Eu acho que no momento em que a gente está é o abastecimento, porque quando a gente olha para uma informação, como a Cristine compartilhou com a gente, que a cesta de produtos ela é maior, então ela tem um ticket médio mais alto. Ele leva mais produtos, se o abastecimento não estiver bem azeitado, é ruptura, né? Então, como combater a ruptura, né? Hoje a gente tem um modelo, a gente chegou num modelo bem legal dentro do macro, onde, por exemplo, o nosso abastecimento é feito 100% por supply. Então, a gente tem uma área, né, que faz o abastecimento, junto, logicamente, com a minha equipe, né? E o que é mais legal de tudo é que a gente se transformou numa unidade só, porque é difícil você conseguir ter um engajamento total da empresa, né? Eu acho que o Alan falou bem aí quando ele fala que no Carrefour, desde o presidente até todos estão envolvidos. Eu acho que o formato para marca própria se destacar, não tem outra forma. Então, esse é um desafio também, como é que a gente engaja desde supply, as áreas todas que estão envolvidas, de supply, operações, a presidência, todo mundo, o comercial nacional, que no fundo, ele tem que comprar também a ideia da marca própria, né? E eu acho que isso a gente tem vários, tem conseguido fazer de uma forma muito bacana. E por último, e é o mais importante, é como atingir o cliente, né? Porque esse a gente não pode esquecer. Você tem o produto, você tem o abastecimento, você tem o sortimento, você engajou toda a companhia por trás da marca própria, mas como atingir o cliente? E aí o marketing é o nosso grande chave do negócio, né? Então, acho que tem um bom programa de marketing, nós estamos trabalhando bastante com CRM, com mídias e redes sociais, a gente teve que se reinventar, né? A gente trabalha com entrega, o macro não tem delivery, né? Mas a gente entrou, fez uma parceria com operadores que estão fazendo isso para a gente. A gente tem o Macro Food Service, que é um canal que era todo focado para o nosso consumidor, né? Que a gente chama de transformador, que era só hotéis, restaurantes, toda essa parte, e a gente entrou com delivery e está atendendo o consumidor final. Então, eu acho que esses são os desafios diários, não existe uma fórmula e falar assim, mas a gente consegue subir, consegue fazer e está entregando super bem. Eu acho que, em suma, acho que era isso que eu queria falar. Tá bom? Obrigado, Regina. O Baruzzi, está todo mundo querendo te ouvir, viu? Câmbio. Agora deu certo. Vamos que vamos. Oxe, Maria, 2 horas para falar agora aqui. A gente vai ouvir tudo. Eu fico feliz que eu não consegui falar, mas eu ouvi tudo, né? E, poxa, eu acho que os problemas e os desafios estão todos colocados aí, né? Pela Regina e pelo Alan. Bom, Baruzzi, só lembrando aqui, já faz um tempo, eu vou repetir a pergunta, então, tá? Falar um pouco da rede, né? Que são uma união de 6 redes. E aí, como é que funciona, né? Para outras associações, as tuas impressões, né? De desenvolver marcas próprias para um grupo de supermercados ou farmácias, o que for. Né? Bem-vindo, de novo. De novo, começando. Bom, a Rede São Paulo, então, é uma associação de 6 redes regionais de supermercados, 5 estão em São Paulo, então são redes que são referências nas regiões que eles trabalham, que atuam. Então, a gente tem aí no Vale do Paraíba o Chibata, na região de Guarulhos o Lopes, na região central de Campinas o Pague Menos, mais ao norte do estado já o Serve e o Confiança, e o nosso novo não, que já tem 3 anos aí, associado, que esse é de fora do estado, é o Comper, do Grupo Pereira, no braço de varejo, que trabalha no Centro-Oeste, em Cuiabá, Campo Grande e Brasília. Então, esse grupo totaliza aí 169 lojas, um faturamento anual aí em torno de 9 bilhões e meio, que colocaria esse grupo aí como talvez aí o 4º varejista brasileiro e um grupo 100% nacional. E o que faz a Rede São Paulo? Qual é o papel dela? Ela cuida de alguns negócios. Então, por exemplo, nós negociamos os insumos, itens de não venda, sacolinha, bobina para máquina, fazemos algumas negociações nacionais, coordenamos as importações e as marcas próprias, tanto nacionais como importada. Esse é o trabalho nosso. A gente tem uma arquitetura de marca nacional, que a gente tem uma marca, um tronco que se chama Uni de único, de universal,
e ela tem o sobrenome de acordo com a categoria. Então, a gente tem Unisabor para alimentos, a gente tem Unilar, que são itens de bazar, a gente tem Unicare para cuidados pessoais, agora a gente tem Unipet para pet, né? E essas são as linhas basicamente nossas de produtos basicamente nacionais. E temos também uma linha de importados, que são produtos também exclusivos nossos, né? Então, como mostrou, não tem como a gente estar fora desse mundo. E como associação, o que a associação permite? Buscar negócios que, isoladamente, cada varejista desse talvez não conseguisse. Então, aquela velha história, a gente junta um volume e a gente consegue entrar em determinados negócios que talvez isoladamente eles não conseguiam, né? Aí quer seja importação, quer seja as embalagens, inovação, produtos diferenciados. Então, esse é o nosso papel. Bom, a sua pergunta é se é importante marca em associações. Eu acho que é exatamente isso. Você cria uma possibilidade de reunir um grupo, ter uma massa de compra mais significativa e ter aí um poder, não só um poder de barganha, mas também né, tudo envolve custo de marca própria, né? Setup de máquina, número de embalagens. Então, tudo isso contribui para uma associação. Então, eu acho que é um dos caminhos da associação. Nós estamos ainda muito comparado com os grandes, né, com o macro, que tem uma história desde o começo, desde criança. Eu lembro das histórias eu lembro da marca Aro, né, o Carrefour também. Então, a gente tenta aprender um pouco com os erros dos outros, copiar as melhores práticas e criar o nosso caminho para a marca própria aí. E Barroso, a rede São Paulo hoje, se for ver, é o quê? O quarto, quinto, se fosse um varejista único, seria o quarto, quinto maior varejista do país, provavelmente? Pelo ranking da Abra, seria aí em torno do quarto varejista, com 9 bilhões e meio de faturamento, né? E um grupo nacional, ao contrário que os outros 3 primeiros são grupos internacionais, né? E aí você tem uma força para desenvolver como outras redes, né? Como as que estão aqui com a gente. Legal. Depois, a gente já pulou para a segunda pergunta, Barroso, e aí chegou a sua vez, né? Quando a gente perguntou o seguinte, que é um momento especial de crescimento de marcas próprias, a gente já tem visto esses números e todo mundo tem falado quanto que na quarentena disparou, né? Porque as pessoas, de novo, ancorado nas informações da crise, né? De pessoas desempregadas, menor renda, endividadas, etc., as pessoas buscam uma alternativa e, quando sentem aquela que tem confiança, fica nela, né? Então, eu queria ouvir assim, que desafios são esses que são dados para o crescimento e, mais do que isso, como é que vocês estão vencendo, né? Como é que você olha esses últimos 2 anos e diz que vocês estão superando e indo para uma nova etapa de desenvolvimento de marcas próprias? Isso é importante também. A gente tentou, no primeiro instante, fazer um caminho em casa, um caminho mais caseiro, né? E nos deparamos com muitas dificuldades, porque não é simples. Não basta eu quero ter marca própria, né? Tem tanto desde a inteligência dos produtos que você vai fazer, até a prospecção de fornecedores, você observar se o fornecedor tem as condições mínimas, as certificações necessárias, os processos corretos. Tudo isso demanda bastante energia, né? Então, a gente mudou nos últimos 2 anos. O que a gente fez? A gente fez um modelo terceirizado. Foi quando a gente entrou em contato com a MIT, que já fazia esse trabalho com um associado nosso, e aí a gente conseguiu, com essa mudança, mais agilidade, mais eficiência, conseguimos impor um outro ritmo às marcas próprias, que pelo caminho inicial, a gente construiu uma boa arquitetura de marcas, eu acho, né? Temos boas marcas, temos uma arquitetura bacana, mas a gente não estava conseguindo evoluir, fazer acontecer. Eu acho que nesses últimos 2 anos, a mudança foi essa, o crescimento foi significativo e o aprendizado foi muito grande. E o que é interessante, Barroso, sobre a nossa ótica, né? Vocês basicamente têm algumas marcas, mas vocês focaram muito na marca Uni, né? Então, essa marca hoje ela está tomando um espaço muito importante, visibilidade, né? Da mesma forma que a marca Carrefour, Aro, o consumidor já reconhece, essa marca também que o consumidor, nas 6 distintas redes, já está reconhecendo, né? Isso. Agora, a outra pergunta, não sei, né, respondendo, engajando já para a segunda, né? Quais são aí os desafios e como a gente está encarando?
também, né? Eu acho assim, o primeiro desafio é uma mudança grande de paradigma do modelo tradicional comercial do varejo que a gente tem. A gente construiu a história do varejo. Então, as marcas, as grandes marcas, as grandes indústrias são muito fortes, né? Tinham uma força, sempre tiveram com o consumidor final, e foi criado toda uma arquitetura comercial. Então, nós varejistas, a indústria já chegava para a gente com a pesquisa do cliente, com a campanha promocional, com o produto, com a precificação, com a verba, com o contrato, já chegava com o modelo, né? E a gente implementava esse modelo. E quem ganhava? Quem conseguia implementar de uma maneira mais eficiente, dar contrapartida para a indústria. Esse modelo ainda existe, né? E é o principal modelo nosso. Mas qual é o contraponto deste modelo? Que cada vez você cria uma dependência maior. Então, você depende, e cada vez que um lado depende mais do outro, né, a condição comercial que você passa a ter, ela muitas vezes não é o suficiente nesse mundo concorrido que a gente tem, que esse é o grande problema, né? A concorrência aumentou, mesmo com a crise, todo mundo continua abrindo lojas. Então, a gente passa a ter uma remuneração que talvez já não sustente. Então, a gente busca na marca própria a fidelização e busca a rentabilidade. Rentabilidade é um drive muito forte na Rede São Paulo para a seleção de marcas. Por isso que não são em todas as categorias que nós estamos presentes, né? Agora, como que a gente vence isso? Eu acho que essa é a questão. É engajamento. Então, o nosso trabalho, o nosso desafio, até então a gente trabalha muito com o comercial, mas para a gente evoluir, a gente precisa trabalhar mais com o marketing dos associados, trabalhar com operações, trabalhar com informações, mostrar os ganhos que nós estamos tendo, os desafios que a gente tem, qual que é a estratégia para o futuro. Então, eu acho que essa ação de engajamento e de informação é o desafio. Ou seja, vocês estão trazendo cada uma das 6 redes para participarem mais, se sentirem engajadas, donas das marcas, é isso? Nós estamos tentando entrar mais em cada rede, não só no time comercial, que sempre é o nosso principal contato nas redes, mas com os outros times também. E, principalmente, vem da liderança também. Então, o nosso presidente aí, o Laerte, atualmente, ele é o sócio proprietário do Pague Menos, ele é o nosso presidente, a cada 2 anos tem um presidente, é um dos sócios, e ele tem botado bastante esforço, bastante dedicação nesse tema, que ele também está vendo a marca própria como uma estratégia que a gente tem que seguir. Legal. Obrigado, Baruzzi. Deu certo, hein? Vamos lá, agora podemos seguir. Aí, né? Tá. Antes de passar para a Cris, para ela voltar com outras informações bacanas para a gente, deixa eu fazer vou falar de um workshop que é a FGV SEV, que é o Centro de Excelência em Varejo. Ele vai fazer neste sábado, tá? Ainda tem algumas vagas abertas. É um tema importante, né, para todo mundo que está assistindo. Esse workshop é sobre esse nosso tema, marcas próprias. Vai ser sábado agora, dia 11 de junho. Online, é a primeira vez que ele vai ser online, então é uma oportunidade de principalmente quem mora fora de São Paulo, né? Não vai ter que pegar avião, hotel, etc. Então, vai ser online pela primeira vez. É um curso que interessa tanto a varejista quanto a fornecedores, tá? Então, com as duas visões. Então, quem já trabalha marca própria, quem pensa em ter marcas próprias no seu negócio, fique ligado. Então, as inscrições estão no site do SEV FGV, que é cev.fgv.br/eventos. Vou repetir. cev.fgv.br/eventos. Tá bom? Então, a quem interessar, corra aí que ainda tem algumas vagas. Cris, é com você agora, tá? Falando em conhecimento, falando do workshop, agora volta para você também com as informações da Canta. Agora eu vou compartilhar aqui novamente. Vamos ver se vai funcionando, né? Qual a ideia aqui? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá bom. Então, aqui outra coisa que a gente sempre vê em comportamento de consumo, a gente vê sempre o cenário, como é que está, são as questões que a gente está vendo para os nossos principais clientes, todo mundo perguntando. Primeiro, marca própria está crescendo, que a gente já falou. Marca de posicionamento de preço baixo. Outra coisa, e-commerce veio para ficar, né? Que é outra questão que a gente sempre colocava também do desafio que tinha
o e-commerce para cesta de bens de consumo não duráveis. Isso aqui, até quando a gente mensura esse painel na Kantar, globalmente, quando a gente compara para essas categorias, a gente sempre via um patamar de share menor, né? Mas agora a gente verificou, esse aqui é um dado nosso, tá, global, e a gente já colocou para 2020 a projeção de crescer mais ainda nesse momento. Foi aquilo que a gente viu, né? Nesse momento, acelerou esse processo de transformação. A gente já vinha falado muito no mundo que a gente falava O2O, online para offline, offline para online, né? A gente já vinha discutindo isso bastante, mas agora virou uma realidade. E aquilo que a gente viu veio sim, porque aqui eu tenho mais alguns slides para contextualizar. Essa parte de e-commerce também teria muita coisa para falar, mas basicamente, assim como a gente viu para a marca própria, quem comprou digitalmente, que atendeu aquela necessidade de que a gente sempre fala, qualquer compra, a gente analisa 3 atributos, que a gente fala o tempo, o dinheiro, as 3 moedas, né? Que a gente fala o tempo, dinheiro e as energias gastas no processo de compra. Que pode ser uma energia, que aí vai ser, se for positivo, é aquilo, como é que eu engajei, qual aquela experiência que eu dei, ou negativo em termos de barreiras. Por que ele não comprava no e-commerce? Então, a gente tem todo esse estudo no passado que tinham barreiras mesmo, ele não queria colocar os dados dele, ou demorava muito, na hora que ele ia fechar o carrinho, caía a compra. Tinha uma série de barreiras, né? E agora, como teve que, nesse momento, vivenciar, então teve toda a preocupação, que a gente sabe, todo mundo correu atrás de atender essa necessidade, e aí ele experimentou e viu que funciona. Então, também essa disrupção que teve essas categorias que a gente tinha, nossa, de cesta de alimentos e bebidas que não eram compradas, se eles compraram e viram, epa, acabei dando uma parte, né, de tempo, eu já fiz aquela compra grande, né, entregaram na minha residência, e ali eu pude pesquisar naquela cadeia preço, e aquele fornecedor eu confio, me atendeu bem. Então, quer dizer, entrou agora toda essa dimensão, então, e-commerce, no repertório de compra das famílias brasileiras, né? Eles estão dispostos e principalmente quem teve a experiência positiva, né, gera aquele que a gente até sabe que toda vez que tem uma crise, alguma coisa, às vezes dá aquele pico, mas depois gera aquele, dependendo da experiência, gera aquele residual que fica em patamares superiores do histórico. Então, muito isso, a gente pode estar analisando muito essa experiência que teve. A outra questão que todo mundo pergunta, e o atacarejo vai continuar a crescer? Né? Que sempre fala, continua e continua. Quer dizer, todo ano, ano após ano, porque também isso, porque até o posicionamento, olha, se a gente for indexar, que é o nível de penetração, está mais do que o dobro e continua crescendo, tá? E cresce em todos os níveis socioeconômicos. A gente também tem alguns mitos já, que o consumidor, o principal é da classe mais alta. Mas aí tem crescendo, na realidade de índice, cresce em todos os níveis socioeconômicos, tá? E principalmente na classe média. Por quê? Vem atendendo cada vez mais, a gente sai da necessidade do consumidor ou do comprador. Qual é a necessidade dele? Dependendo da necessidade, que ele faz aquelas escolhas que a gente viu naquele formato de peixe. Então, ele vai ver qual é a missão que eu vou ter, é para quê? É para um lanche da tarde, também até do momento que ele for usar, para quem é no fim de semana, ou é aquele momento especial. Então, dependendo muito de missão de compra, necessidade dele, que ele vai fazer essas escolhas. Tá? E aqui, cada vez analisar em termos disso, que cresce muito o atacarejo, mas cresce muito na missão de abastecimento. Porque também, toda vez que a gente vê o bolso mais apertado, a gente vê um desembolso maior das famílias nas primeiras semanas do mês, com aquela compra do que ela precisa para o lar. Então, ela faz aquelas compras maiores e fica o canal atacarejo com esse papel de atender essa necessidade deles, tá? De um custo-benefício legal em termos de quando a gente dimensiona essas variáveis, principalmente tempo e dinheiro.
ok? E aqui, colocando aqui, é interessante esse quadro que a gente fez agora, esse estudo especial com uma divisão da Kantar sobre marca, o que os consumidores esperavam das marcas, tá? E quando a gente pergunta o que eles esperam das marcas, ficou muito claro que sai aqui de etapa de desenvolvimento da marca de esperar não só de evoluir, a gente falava de parte funcional da marca, da emocional, aspiracional, e agora o que ficou muito forte? A parte social. Então, eles esperam das marcas, e cada vez que a gente aplicava, crescia mais o percentual das pessoas dizendo mesmo, elas querem as marcas que me ajudem no meu dia a dia, que fazem parte, né? Então, aquilo quando a gente fala, e quando fala marca aqui, é qualquer marca pode ser de canal, marca própria, né? Marca da indústria. Aqui a gente está falando do que eles esperam. Então, esse nível de engajamento, de ajuda no dia a dia, essa preocupação com o social, e aqui linka muito, que a Regina falou muito, o Alan, da parte de ter um propósito muito claro. Então, entregar isso, e tem que ter para a marca própria que entender o que a gente está fazendo. Então, e a marca própria vai jogar a marca própria de um varejista específico, essa preocupação, né? Como é que eu vou estar trabalhando a minha marca para estar mostrando, sim, que eu estou com essa preocupação com o social, com sustentabilidade, a gente vai falar de solidariedade, tá? Então, isso veio, está muito claro, né? Do que os consumidores estão esperando e cada vez mais. Aí eu até tinha falado com o Antônio, quando a gente começou a fazer essa análise na Kantar, eu nunca me esqueço, a primeira apresentação que a gente fez, falando de uma maneira mais, tanto usando o painel de consumo, quanto essas informações mais de atitudinais, de sentimento das pessoas, né? De experiências que ela tem, o que é considerado uma experiência memorável, que a gente tem várias pesquisas que a gente mostra qual é o gap que a gente está dando, em que a gente se dispõe a entregar para os nossos clientes e como é que os clientes estão avaliando as nossas entregas. Né? Como é que está o nosso nível? Vocês falaram aqui de qualidade básica de marca própria, que já virou, quer dizer, a base para poder estar no jogo, mas aí também é interessante de ver o seguinte, a base é esse atributo racional de que ele vai fazer para dar performance da nossa marca. Ele vai estar satisfeito, ok. Mas nesse ambiente mais competitivo, o que vai nos diferenciar? O que vai gerar aquela preferência para a nossa marca? Então, quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de experiência, a gente já entra no atributo emocional. E como a gente vê, cada vez a gente casa mais, né, nesses debates, de tratar o ser humano, por isso que a gente fala hoje, Kantar, a gente fala em pessoas, que é ser humano. Né? No momento, ele vai estar com chapéu de consumidor, outro de comprador, outro de usuário, outro de telespectador, né? Ou ele consumindo produto. Então, cada vez mais a gente verifica a importância de a gente estar avaliando também o que a gente está fazendo para se diferenciar, né? O nosso grau de preferência. Por isso que a gente fala de o que é básico, quer dizer, que é muito importante, a gente falava em 3 S's, que cada vez mais aquilo que a gente fala de sortimento, simplificar a vida do consumidor. Tá? Então, resumindo, de todas aquelas análises que a gente faz, a gente vê, gente, o que a gente puder simplificar, porque aquela variável que a gente falou, a moeda tempo, é muito importante. E é essa moeda que, às vezes, a gente esquece. Essa moeda não tem jeito, tem 24 horas o dia, não tem como comprar a hora, né? E cada vez, o que eu vou fazer durante o meu tempo naquela coisa para tornar a vida do cliente mais simples? É uma coisa. Satisfazer aquilo que a gente falou, já fica meio no básico, entregar o que o cliente espera para justamente gerar naquela cadeia que a gente viu o nível de... garantir, ter aquela parte de transparência, consistência, entregar o que a gente se propõe, é super importante. Tá? Então, ter essa equação, o que ele espera e o que eu estou entregando. Então, estou satisfazendo. Aí vem aquele algo mais que a gente sempre...
Como é que eu vou surpreender? Porque satisfazer já tem vários satisfazendo, né? Mas como é que eu vou aí, nesse caso, surpreender? Então, a gente já discutiu há muito tempo esses 3 S's. Agora, o que veio agora que é mais ainda que a gente tem que se preocupar, e é a grande questão que a gente faz para a gente estar discutindo, e a gente até se inclui também, né, empresa de serviço, canta de como é que a gente está fazendo com esses todos. E a parte de segurança. Hoje, segurança e saúde, esse S, a gente já viu, vai ser uma variável que veio para ficar, né? De ele querer entrar na loja ou pesquisar de maneira, ou quando ele vai no ponto offline, né? De ter aquela toda a preocupação, o varejo está fazendo super bem de ele se sentir seguro na loja, né? Todas as preocupações. Então, fica aí um S que a gente tem que se preocupar muito com segurança e saúde, né, para ser um lugar que ele possa ir e fique confortável. A parte de sustentabilidade, a gente viu que isso é uma preocupação direta, e toda marca que comunica bem isso, e que está com esse nível de preocupação agora mais do que nunca, isso vem, né, para toda geração nova, a gente vê que todo mundo está muito mais preocupado com isso, né, com a sustentabilidade. E o último S, que a gente acabou de falar ali, da preocupação social, é a parte mesmo, o que eu estou fazendo a diferença nesse mundo para a sociedade. E aqui dentro da sociedade, junto aqui o social com a solidariedade, né? Que isso diferencia mesmo a gente como ser humano, como os ecossistemas, esses, né, todo mundo preocupado aí em estar engajando cada vez mais essa preocupação aí com esse S aí do social. Então, é Legal. isso. Super obrigado. Olha, vou resumir 2 mensagens importantes que você colocou aqui. A primeira é que a marca ela precisa ser funcional, entregar o que precisa, né, de qualidade, preço, etc. Mas como envolver emocionalmente, como trabalhar o aspiracional do consumidor e o social, ou seja, uma marca querida que cuida da comunidade, que cuida do consumidor, etc. Olha o desafio que tem, então, para os varejistas para a gente trabalhar isso. E o segundo ponto importante que você colocou também estão vindo atacarejo, né, que está tomando espaço faz tempo do varejo. O varejo precisa, de alguma forma, fidelizar os seus consumidores. Além disso, tem uma questão de... A gente está vendo muito isso, todo mundo está vendendo alimento, né? A gente está vendo o Magalu, está vendo Mercado Livre, e está vendo a indústria direto no consumidor final também, né? Então, eu nunca ouvi tanto o varejo falar das marcas próprias. Eu acho que estão entendendo claramente a importância que tem de fidelizar, que foi um tema que a gente já viu mais cedo, fidelizar os consumidores. Tem algumas perguntas rápidas que eu vou responder. O Reinaldo Bertagnon, um abraço para ele. Maior diferencial de marca própria, inovação, qualidade, sem dúvida que são os 2. Obrigado, Reinaldo. Mitsuru, comemorando aí que a MIT está chegando na CSD, estamos mesmo, né? A gente se vê já aí. Os produtos, e aí está perguntando alguém sobre produtos da Rede São Paulo, se é vendido numa rede, se as 2 marcas, se da própria rede, por exemplo, Lopes e a marca Uni, se elas convivem. Em alguns momentos, sim, as 2 convivem, se elas têm posicionamentos distintos, isso pode acontecer, tá bom? Então, deixa eu passar para a próxima pergunta. Eu quero dizer o seguinte, eu quero ver a opinião de vocês desse cenário atual, né? A gente já viu aí um panorama completo com a Cris. Para os próximos meses e anos, o que consumidor e fornecedores podem esperar? Vamos começar com Ala, depois Regina, pode ser? O que consumidor e fornecedores podem esperar? Pode ser. Antes de responder essa pergunta, a Regina levantou um ponto muito importante e eu não comentei, mas a questão do supply chain é muito importante, né? Então, o Carrefour, eu diria que há 2 anos atrás adotou a estratégia que o Macro, pelo visto, adotou também, de ter um supply chain, né, dedicado a abastecer marca própria, porque não existe parâmetro, não existe sistema que tenha a leitura da venda, né? Como eu falei, dobramos a venda aí em 2 anos. Então, é necessário um time dedicado que analise as vendas loja a loja, isso de forma diária, para que a gente não perca a venda. E mais do que isso, é a questão, a gente tanto fala em fidelização, acho que a pior coisa que tem é o cliente na loja buscar o produto e não está lá, né? Então, mais um motivo para se ter um supply chain dedicado, e isso, graças a Deus, a gente tem. Tem uma pergunta do Vrek aí, que ele pergunta também quais são os principais desafios para a cadeia de abastecimento. Basicamente, respondendo a ele, é isso. Tem que se ter um planejamento junto aos fornecedores, né?
de marca própria, para que ele tenha os insumos, para que ele tenha as embalagens, né, para que em momentos de grande consumo, como está sendo o caso da Covid agora no momento, é óbvio que a gente não faz uma marca própria para o momento da Covid, mas é óbvio que a gente está surfando nessa onda, e como a Cris falou, acho que o e-commerce chegou e a marca própria, a Covid, eu diria que antecipou essa situação da indústria direto no cliente e também antecipou essa situação do consumidor provar o custo-benefício da marca própria. Então, entendo que ambos, nesse sentido, pós-pandemia, vão ter aí sucesso, né? Enfim, respondendo à pergunta em relação ao cenário atual, o que eu vislumbro é o time de desenvolvimento do Carrefour, imagino das demais redes também, com foco muito grande em lançar produto, né? Como eu falei, a gente não está em muitas categorias ainda, a gente precisa estar. No momento que a gente realmente fideliza o cliente, ele quer achar esse produto de A a Z, né? Então, a gente vem trabalhando muito forte e vamos lançar esse ano também mais de 500 produtos. E aí a intenção não é quantitativo, né? É qualitativo, porque se fosse só quantitativo, eu contratava mais 20 pessoas e lançava 1000 produtos, né? Essa não é a ideia. É um quantitativo, obviamente, misturado aí com quali, né? Trazer produtos inovadores, trazer produtos diferentes que não se encontram no mercado, como eu acabei de falar, né? Então, esse seria, eu diria, a primeira coisa que os consumidores podem esperar do Carrefour, são mais produtos. Segundo, a gente já vem lançando novas marcas, né? Então, o Carrefour ele passa a ser um selo, o emblema Carrefour passa a ser um selo, a gente começa a ter submarcas, então um Carrefour Bio, um Carrefour Soft, um Carrefour Essential, um Carrefour Expert, na intenção de trazer uma modernidade e eu diria tirar um pouquinho do tédio, né, de se ter uma marca estampada única, tanto na perfumaria quanto no não alimentar. Não faz mais sentido, né? O consumidor quer ver uma coisa mais moderna. Então, a gente vem aí, provavelmente lançando aí já esse ano, já algumas marcas, né? Emendando nas marcas, também o consumidor pode esperar do Carrefour esse ano o lançamento da marca Carrefour Bio, que é uma marca 100% voltada por produtos orgânicos. E essa marca já existe na Europa, a gente está trazendo para cá. E a marca Viver, que é a nossa marca de produtos saudáveis, a gente vai relançar ela de uma forma mais estilizada e de uma forma onde lá o consumidor pode entender que lá vão ter produtos essencialmente saudáveis, né? 100% saudáveis, na medida que a visão que se tinha quando lançou a marca Viver, saudáveis era uma coisa, e hoje saudáveis é outra coisa, né? Eu diria que essa categoria ela evoluiu bastante, né? A Viver foi concebida para ter produtos mais saudáveis e não saudáveis, né? Então a gente vem com a marca Viver muito forte esse ano, com produtos saudáveis. O consumidor pode entender que comprando aquele produto ele está fazendo um bem à saúde dele, né? E por fim o consumidor pode esperar e já está vendo o trabalho da marca própria no Carrefour de forma omnicanal, né? Hoje já se encontra produtos na farmácia, você encontra uma boa parte da nossa linha no e-commerce, entendendo que o e-commerce chegou para ficar. Então, a gente vem com um sortimento amplo no e-commerce e não para de crescer. Não vou falar em números aqui, porque o e-commerce cresce por natureza, né? Mas a marca própria cresce aí também mais de 300% no e-commerce. Também, fora o canal Farma e o e-commerce, também o consumidor pode esperar, que imagino que também isso vai ser algo que é intrínseco, que vai ser uma consequência da pós-pandemia, os formatos de proximidade, né? Então, cada vez mais a marca própria também está presente nos formatos de proximidade do Carrefour, e aí trabalhar como trabalha o hard discount, né? Ter a marca própria lá como protagonista, né? Entendendo que o hipermercado tem que se ter o diferencial de ter várias marcas, um sortimento mais amplo, mas no canal de proximidade aí a marca própria Carrefour está mais presente, tem uma participação mais relevante dentro do negócio, como sim é visto nos formatos de proximidade, por exemplo, na Europa, né? Então tem muita coisa pela frente, muita coisa boa, o time não para de trabalhar, o time de desenvolvimento se descabelando aí para lançar esses produtos nesse ano, que não é fácil, né? Na medida que existe essa dificuldade das pessoas se interagirem, então as reuniões, o sensorial dos produtos, testar os produtos, né? Existe uma dificuldade no meio do caminho aí, mas o time está se desdobrando
para fazer acontecer e a gente lançar o que a gente precisa lançar no sentido de ter uma visibilidade ainda maior na área de venda. Muito bem. Então, acho que agora sou eu, Sá. Isso aí, Regina. Vamos lá. Pegando um pouco o gancho, acho que no que o Alan falou, eu acho que a questão da preocupação, né, da gente tá sempre lançando produtos, olhando toda essa parte. Eu diria que, assim, o que os fornecedores podem esperar, né? Você perguntou dos fornecedores e dos consumidores. Os fornecedores, eu acho que, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas atividades que a gente vem fazendo com os fornecedores e está indo super bem, né? Os fornecedores podem esperar que, mesmo os fornecedores nacionais, que venha um volume adicional, né? E olhar para a marca própria, o desenvolvimento de uma marca própria, como um volume adicional de vendas e um ganho de share, mesmo que seja com a marca nossa, né? Então, aumento de volumes. Só para vocês terem uma ideia, a gente já tem boas parcerias feitas com fornecedores, onde fornecedores líderes, né, ou fornecedores bem posicionados de marca nacional já querem fazer nossos produtos marca própria. Isso antigamente é uma coisa que não existia, né? E o próprio fornecedor entendia que ia competir com a marca dele. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje já é uma realidade. Então, acho que do ponto de vista dos fornecedores, é sim um maior planejamento, é um maior volume, e acho que a maioria dos fornecedores já vem atrás da gente, e a gente está conseguindo fazer algumas operações muito fortes com relação a isso. O consumidor é que sai ganhando e muito, né? Porque a gente, só esse ano, por exemplo, dentro do macro, a gente vai lançar algo em torno de 240 produtos, a gente tem previsto isso, né? Então, acho que assim, e aí vem dentro do que, pegando um gancho no que a Cristine falou, o que a gente faz para ajudar o cliente no dia a dia, né? Do ponto de vista de facilidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, a nossa linha Ternês, que é uma linha específica de perecíveis, onde a gente está com foco específico em carnes, a gente vem com carnes dia a dia, com várias coisas que vão vir para facilitar o dia a dia do cliente, e cada vez mais a solução. Eu acho que foi o Baruzzi que falou de criar umas marcas, né? A gente tem várias marcas que eles estão começando com isso de diversificar as marcas, o próprio Carrefour também, o Alan falou isso, a gente já tem boas marcas diversificadas, eu mostrei para vocês no início, né? Por exemplo, a Hi-Pet, ela vem com esse conceito, então, é de criar uma solução, eu não preciso ir em mais de um lugar para comprar as coisas, né? Eu não vou buscar, por exemplo, shampoo dentro de um pet shop, eu consigo ter a ração que é barata dentro do macro, mas eu também já compro toda a solução para o meu pet. Então, eu acho que esses são os posicionamentos quando a gente desenvolve marcas diferentes, é pegar nichos de oportunidade e pensar sempre na solução, né? Sustentabilidade é um negócio que tem que estar na cabeça de todo mundo. Então, por exemplo, mesmo dentro da área que a gente chama de HBC, de higiene e limpeza, a gente faz trabalhos de embalagens diferentes, embalagens sustentáveis, né? Não é só a questão da sustentabilidade em si, mas o que eu estou fazendo para a sociedade? Eu estou pondo produtos e embalagens melhores, que poluem menos. Então, a preocupação na marca própria não é só com o produto, é com o produto final, é com tudo, né? É o que sobra do produto, o que a gente vai fazer. Então, a preocupação com uma sociedade maior, em contribuir para o mundo, eu acho que são essas coisas que o macro traz e que eu tenho certeza que meus colegas, tanto o Alan quanto o Baruzzi, também estão pensando em como que a gente encaixa tudo isso dentro do nosso dia a dia, né? Eu acho que a marca própria ela não veio para ficar, ela já está, né? Então, eu acho que isso é muito, muito legal, ver o desenvolvimento e o crescimento de todas as redes com marca própria. Bom. Obrigado, Regina. Vou deixar a palavra com você, Baruzzi. Eu já tenho uma sequência, um ponto alto para você falar já. Então, eu vou falar, assim, eu acho que, né, a pergunta foi fornecedores, né, e consumidores. Eu acho que na parte de consumidores já foi bem colocado, tanto pela Cris, né, quais os drives que a gente tem que olhar, e também falado aí pela Regina e pelo Alan, né, esse caminho que está sendo direcionado, focado no consumidor, focado nessa época, focado em segurança, em confiança.
eu vou falar um pouco da parte do mercado, como eu enxergo, que é complementando um pouco o que eu falei do modelo tradicional comercial. 2 pontos aí foi mostrado também pela Cris. Atacarejo. Então, atacarejo, antigamente a relação entre indústria e os supermercados regionais era uma relação mais amistosa, muito mais próxima, né? Então, os grandes brigavam com os grandes e para os regionais havia um tratamento mais próximo, né? Era menos árduo, menos agressivo do que é o tratamento, do que é a negociação entre os grandes. Então, o advento do atacarejo deu uma chacoalhada nisso. O atacarejo entrou e cada vez veio chegando mais perto e ele mexeu com os preços, fez com que o varejista tivesse que mexer em suas margens para poder não perder a clientela. Então, foi um primeiro choque que aconteceu. Puxa vida, ele está vendendo muito barato, ele tem um outro custo, obviamente, operacional, mas levou o varejista regional a pensar um pouco nesse modelo. Tem que buscar uma outra opção. E o segundo ponto, que a gente está vendo muito agora, é o e-commerce, mas a venda direta da indústria para o cliente final. Poxa vida, então, de repente, eu estou dando um bypass, eu não estou mais passando para a loja para distribuir uma parte dos meus produtos. A indústria está vendo o caminho para chegar direto ao cliente, né? Então, também colocou uma outra pulga atrás da orelha. Puxa, nós também temos que montar nossas estratégias, né, para a gente ter a nossa emancipação, para a gente conseguir montar alguma coisa e não depender tanto, porque, de repente, se esse canal cresce, diminui o meu. Então, esses foram 2 movimentos que eu acho aí que vão mexer bastante também com o mercado. O crescimento das marcas próprias também vai fazer com que a indústria também se movimente, ela não quer perder share, obviamente. Então, vai ser uma época, assim, o momento agora e os próximos momentos, uma época, eu acho, de um movimento pensar bastante o que dá para fazer, o que a gente constrói como nossas bases, onde vão estar as oportunidades, selecionar os caminhos que a gente vai fazer, porque eu acho que isso vai ser um diferencial. E a marca própria, realmente, ela vai ajudar nessa balança dessas negociações todas para a gente. Legal. Obrigado, Baruzzi. A gente tem uma pergunta do Valmir Rezende, um abraço para ele. Ele pergunta o que precisa a qualidade, o que precisa para a marca própria para crescer mais ainda. Acho que todo mundo já respondeu aqui essa pergunta. Bom, a última questão, e aí eu já deixo uma rodada até para deixar a Regina comemorar daqui a pouco o aniversário dela, né, Regina, que você merece. E aí eu já deixo para uma palavra final. E eu começo agora também pelo Baruzzi, porque você falou de criar diferenciais, porque tem vindo concorrência de todo lado, não está mais passando pela loja, a indústria vai direto. E vocês criaram um negócio chamado Saframundo. Conta para a gente, Baruzzi, o que vocês aprontaram por aí. E aí já deixo para você falar a mensagem que eu vou pedir já para os demais, né? Quais as melhores práticas que vocês perseguem no dia a dia? Quando vocês têm algo de altíssimo nível em mente, o que seria isso, uma mensagem inspiradora aí para ou que vocês já começaram a fazer, o que vocês ainda pensam, vocês olham para fora, olha, esse é o caminho de uma boa prática que a gente tem que perseguir no dia a dia. Então, Baruzzi, com você, Saframundo e essa última mensagem. Eu acho que como boa prática, aí eu até falo desse exemplo do Saframundo, né? O que a gente procura muito? Exatamente diferenciais. Aonde eu consigo construir um diferencial com uma associação, que eu não conseguiria construir sozinho. Então, eu acho que o Saframundo, só para o pessoal saber, é um projeto que a gente sempre importou vinho, mas de uma maneira moderada, sem um volume muito grande, e a gente achou que em determinado momento a gente tinha um espaço para essa categoria. Estava muito repetindo os principais rótulos, né? E a gente criou um selo de qualidade, né? E começamos e fizemos uma curadoria de vinhos bastante intensa, bastante seletiva, com foco, obviamente, no nosso cliente, no perfil do nosso cliente, né? E a gente conseguiu, aí, ao longo desses 3 anos, e lançamos o selo esse ano. Então, a gente tem hoje 15 vinícolas que participam, 120 rótulos, a maior parte deles exclusiva para a nossa região de atuação. E a gente é uma das categorias que mais cresce na pandemia, né? Quer dizer, que o pessoal fica em casa tomando um vinhozinho e tal, então nós estamos aproveitando, surfando essa onda, e eu acho que exatamente isso, isoladamente, para um
supermercado regional, seria difícil ele fazer uma importação direta. Hoje, a gente, por exemplo, trazer um container da França, né, um preço competitivo, para um associado, isoladamente, seria impossível. Então, a gente criou o vínculo, a gente conseguiu criar o abastecimento, e agora essa nossa campanha de exclusividade, de preço, custo-benefício, eu acho que é um exemplo do que a gente vê como diferencial, como o que a gente consegue construir, que é difícil de copiar. Eu acho que esse é o drive que a gente vem vindo agora. E como, assim, para terminar também, né, como você pediu, um recado, eu acho que aproveitando também a apresentação da Cris e as palavras dela, é exatamente agora um pouco de foco no ser humano, né? As pessoas, todo mundo está estressado, inseguro, uma ansiedade alta. Então, eu acho que esse é o momento, e nós de supermercado, nós da retaguarda ainda conseguimos trabalhar de casa, mas o nosso pessoal está na loja, na frente de todo mundo, convivendo com várias pessoas. Foram tomados vários protocolos, mas eu acho que essa é a época agora, tanto quando a gente pensar em marcas, quando a gente pensar em relacionamento, quando a gente pensar em conversa com o fornecedor, conversa com o cliente, é tentar trazer um pouco mais de foco em ser humano, né, e um pouco mais de equilíbrio para todo mundo. Eu acho que é isso. Deixo. Regina, Alan, está com vocês. Fala, Regina. Sou eu, Alan, agora? Ou você Bem, quer falar? eu te atropelei, eu falei antes na última, agora eu te cedo a palavra aí. Maravilha. Bom, então, falando um pouquinho, acho que tem algumas coisas que a gente faz, eu acho que a preocupação com a sustentabilidade, né? Acho que a gente falou um pouco sobre isso. Então, uma das coisas que a gente tem visto é cada produto que a gente vai efetivamente desenvolver, a gente pensa de uma forma diferente, desde a embalagem, como ele é concebido, para que ele seja um produto sustentável, né? Que eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. A gente tem projetos também que a gente tem feito relacionados a... Tem um projeto bem parecido com o do Baruzzi, que a gente chama Sabores do Mundo, que é o nosso especiale de vinhos, que a gente também traz umas importações, né, de vinho, e é uma categoria que ainda bem que a gente está nesse mercado, porque é a categoria que cresce muito com essa pandemia, né? E a gente percebe que dentro da pandemia a gente tem as pessoas se doando mais, né? Então a gente tem produtos específicos, a gente tem trabalhado bastante coisa de produtos in-and-out. Quando a gente fala de marca própria, não é só alimentos, né? A gente tem não alimentos muito forte. Então ter um bom programa de uma importação que pode ser única, né? A gente vem desenvolvendo bastante isso, uma produção nacional, produtos exclusivos, eu acho que tudo isso vem trabalhando. Mas o principal de tudo é ter produtos para o cliente nesse momento que ele possa exercer essa solidariedade, né? É incrível como isso ficou mais acentuado, né? Eu acho que o mundo vem mudando, eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai continuar assim, mesmo passada a pandemia, mas vem mudando, mas eu acho que agora a gente tem muito forte. Então, a gente tem uma série de produtos que as pessoas compram para fazer doação. Eu acho que a gente tem programas em loja, seja de arrecadação de alimentos, como a gente já fez, como a gente está até de vacinação. Eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é isso, né? Todos nós aqui somos produtos de primeira necessidade, então estamos com as lojas abertas, estamos podendo vender, e a gente tem que participar também desse momento tão crítico e poder ceder e fazer alguma coisa. Então, eu acho que quando eu penso num programa de alto nível, quando você fala em marca própria, a gente tem que pensar no todo, né? O meu sonho, e o sonho, acho que da companhia, né? E eu estou representando o Macro aqui, é conseguir ter cada vez mais produtos sustentáveis, produtos que atendam às necessidades dos nossos clientes, que facilite o dia a dia de todo mundo, né? Que eu acho que é o principal, mas que a gente esteja sempre aí firme e forte, né? Sempre desenvolvendo produtos. A gente percebe que alguns hábitos, como, por exemplo, e-commerce, nós não temos e-commerce, mas a facilidade de receber o produto na sua casa são coisas que vai acontecer e que vai permanecer. Então, hoje a gente já tem soluções
específicas para que o cliente receba na casa dele, né? A gente tem parcerias fortes com entrega, então eu acho que isso é a omnicanalidade que a gente tem que ter realmente e tem que pensar em tudo, né? Então, acho que o nosso senso crítico aqui de como ajudar mais parte também do desenvolvimento de produtos e de todo o trabalho que a gente tem que ter nas empresas. E o macro, com certeza, está fazendo isso, seu papel. Tá bom? Legal, Regina. Obrigado. E lembrando que o marca própria, além, claro, é bom para o varejo, porque tem uma questão de rentabilidade, de fidelização, mas tem um papel social, né? Porque o consumidor, você garante para o consumidor um produto tão bom quanto aquela outra marca lá que ele gosta, com a segurança que ele vai pagar mais barato, né? Que vai fazer o bolso dele render mais. E isso é muito importante a gente ver o papel disso nesse momento de crise que a gente está passando. Legal. Obrigado, Regina. Ala, está com você. Vamos lá, só para também adicionar o que você falou, a marca própria, os produtos de marca própria, eles têm a qualidade que a indústria, né? Ela tem um time de qualidade que a indústria vislumbra entregar a nós, clientes e ao consumidor, e a marca própria do varejo ainda faz mais um teste de auditoria, enfim, são produtos que são auditados 2 vezes, né? Então, cada vez mais passando ao consumidor, então, a garantia de que o produto tenha qualidade. Bem, para finalizar o assunto, eu diria que as melhores práticas que a gente persegue são as práticas que a gente falou lá no início, que é buscar essa sinergia entre a indústria e o varejo, né? Entendo que o boom vai acontecer quando isso efetivamente ocorrer, né? Onde a indústria faz um custeio de produto específico para aquela rede varejista que faz a marca própria, né? Então, no momento que meu time senta com a indústria e tentam diminuir a cadeia de custos, que isso seja passado ao custo do Carrefour, e não que isso diminua ou dilua entre os custos da indústria como geral, né? Isso posto, o que a gente criou no Carrefour para ser um alicerce a essa indústria, para trazer esse volume para eles? A gente criou o que a gente fala que são as 3 regras de ouro, né? Se o produto que é entregue para nós, da indústria, a gente faz um teste com o consumidor na loja de forma sensorial, o consumidor prefere o nosso produto à marca líder. Ok, a primeira regra está garantida. A segunda regra é, esse produto traz um diferencial de preço muito grande em relação às outras marcas, e aí não é só para competir dentro do Carrefour, né? Como o Baruzzi falou, a gente quer de volta ao cliente que foi o cash and carry, né? Então a gente garante um produto de qualidade melhor ou igual ao líder de mercado, uma competitividade maior do que o próprio cash and carry, ou seja, ele não precisa ir ao cash and carry pegar aquela marca, que a marca própria já oferece um produto melhor ou igual ao líder de mercado. E a terceira regra, é óbvio, né, é a rentabilidade. Então, se a indústria que fornece a marca própria para nós cumpre essas 3 regras, então um produto que sensorialmente é bom, um produto que é competitivo, um produto que é rentável, o time de marca própria e o time nacional também do PGC vai fazer de tudo para que esse produto venda. Então, imagina chegar no box de negociação com um fornecedor de marca própria e falar: hoje você participa com 6% das vendas daquela categoria. Você pode, e a companhia vai fazer você participar com 30%. Porém, nas 3 regras, você não cumpre a regra, por exemplo, de competitividade. Você consegue diminuir um pouquinho o seu custo para entrar nessa regra, que a gente multiplica o seu faturamento por 6, né? Então, voltando ao assunto em relação ao dono dessa indústria, por isso que a marca própria também vai muito de encontro com indústrias médias e pequenas, que é poder falar com o dono e falar: o que é mais importante para você? É a massa de margem ou é a margem percentual? Né? E lembrando que, cumprindo essas 3 regras, o Carrefour é um hipermercado, né, em essência. É óbvio que tem o atacadão, como o cash and carry, a força do grupo, mas o hipermercado em essência. A marca própria não vai por si só delistar marcas, né? Pelo contrário, todas as marcas têm seu espaço, as marcas líderes, por serem líderes, têm seu espaço, né? Como falamos ao longo desse webinar, a marca própria é para aumentar o gasto do consumidor na loja. Ou seja, todas as marcas têm a sua participação, vão ter sua venda, né? Embora a marca própria ganhe a participação, se a gente tem mais clientes indo à loja, vai vender mais de todas as marcas, né? Então a pizza cresce.
né? E, obviamente, uma marca nacional que não oferece o diferencial de um líder ou não oferece o diferencial da marca própria que busca diferenciais, essa marca tem que se preocupar, porque ela já não oferece nada de diferente, né? Então, a marca própria não vai delistar nenhuma marca nacional a forceps, né? Quem se autodelista é uma marca que não oferece nenhum diferencial, seja ele competitividade, seja ele rentabilidade, seja ele um produto de qualidade. Então, ela vai se autodelistar na medida que a marca própria cresce, né? Enfim, eu finalizaria com isso, é um mantra que a gente busca, e para o fornecedor que está escutando, muitos fornecedores que estão escutando já viram isso acontecer, né? Temos fornecedores que faturavam para o Carrefour 50 mil reais por mês, passaram a faturar 1 milhão, né? Então, são crescimentos homéricos. Então, essa diluição de custo que ele tem na produção, na medida que ele passa isso para uma qualidade cada vez melhor do produto, ou um desenvolvimento, investir esse dinheiro em desenvolver um produto diferente para o Carrefour, que não tenha no mercado, aí a gente começa a levar a marca própria para outro patamar. Enfim, é isso que a gente tenta buscar, e são alguns aprendizados que hoje já existem na Europa, por exemplo. Legal. Muito obrigado, Alan. Cris, sua palavra final aí. Um agradecimento especial aí a todos, tá? Você, Antônio, pelo convite, os parceiros aqui que debatemos. Um parabéns especial para o seu aniversário, Regina, e para todo mundo que aqui nos assistiu, que investiu um tempo aí, como uma das moedas que a gente falou, né? Moeda tempo, que é super importante. Então, meu agradecimento especial mesmo em poder trocar essas experiências, né, com vocês, e para ajudar aqui o nosso Brasil também, né? Ficar um pouco melhor, com informações que sempre são úteis, né, para todo mundo. Sem dúvida. Obrigado a você, Cris. Lembrando que, inclusive, isso aqui vai estar, como eu falei, no YouTube depois da FGV, esse link vai circular por aí. Com certeza, outras centenas de pessoas vão poder ter essa riqueza de informação que vocês passaram para a gente. Lembrando, mais uma vez, que neste sábado, então, quem interessar, neste sábado, o workshop sobre marcas próprias da FGV, tá? Entra lá no sev, com C, sev.fgv.br. E agradecer a cada um de vocês, gente. Foi uma noite riquíssima. A gente podia ficar aqui até meia-noite falando de marcas próprias e absorvendo muito conteúdo. Eu vou depois assistir novamente isso aqui, que eu quero aprender mais com vocês. Tá bom, pessoal? Super abraço. Cristine, Regina, Baruzzi, Alan, muito sucesso para vocês. Então, obrigado. Muito obrigada, gente. Um abraço. Parabéns, Regina. Tchau, obrigada. Até a próxima.